E aí, pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Continuando aqui a nossa saga, né, de acompanhamento aí desse decreto maluco, né? Mas nós vamos fazer aqui, nós vamos abordar um assunto que durante essa maluquice toda do decreto ninguém abordou. É um assunto que passa batido muitas vezes, né? E fica esquecido. E até quero deixar aqui, né, um pedido, né, para que as pessoas aproveitem essa oportunidade que surgiu com o decreto. Tem que chamar de oportunidade, não tem outra maneira de falar, né? Onde os italianos foram acordados, né? Muita gente, que eu sempre falo aqui nos vídeos, ficava protelando: ah, um dia eu faço, ah, agora não, ah, ano que vem eu vou fazer, eu vou falar com meu tio, vou falar com a minha tia, com o cunhado, com outro, sempre rolando para frente. Aí veio a paulada de 600 euros, tudo aquilo lá. Ok. Então, quero aproveitar, pedir para vocês uma união, inclusive, de repente, famílias grandes aí, que estão aí nessa situação, né, que estão nessa situação, que procurem um advogado, né? Eu sempre coloco a lista na descrição do vídeo, e como eu já expliquei várias vezes, né, não são os únicos, eu sempre faço um filtro. Pode ser que tenham outros, né? Mas se você não tem referência, pode usar essa lista aí para você iniciar sua pesquisa, fala com eles, etc. Que é o quê? Né? Vocês já devem ter visto no título do vídeo. Até quem sempre me pediu para fazer esse vídeo aí foi a Josi, né? Que está sempre aí nos comentários, então eu falei para ela que eu não ia esquecer. Eu estava para fazer o vídeo, mas daí veio esse decreto, embolou tudo e acabou que surgiu uma oportunidade de até emendar o assunto, né? Que é reconhecimento dos trentinos, né? Então, tão absurdo quanto esse decreto é o fato dos trentinos não terem direito à cidadania italiana e os sanguinis, porque eles têm umas regras malucas, né? Eu entendo muito bem, porque eu fui pego nessas regras aí, né? O meu trisavô, ele veio da região de Trento quando pertencia à Áustria. Ele estava vivo quando foi feita a conversão, né? Mas os governos maldosamente, fizeram lá, colocaram uma linhazinha dizendo: olha, se você não manifestar o interesse, você vai ficar sem cidadania. Isso é contra a lei, isso é inconstitucional, né? Isso até é considerado crime. Você não pode arrancar a cidadania de alguém porque você acordou, né? Ah, não, vou tirar esses caras aí que estão fora, eu vou arrancar a cidadania, né? Sem comunicado, sem nada. Por quê? Porque vocês vejam o seguinte: hoje, né? Hoje, olha o nosso exemplo hoje, com o YouTube, com a internet, com tudo que a gente tem aí. Olha quanta desinformação só nessa questão do decreto está acontecendo. Gente apavorada, gente que tem um passaporte italiano na mão, mas está aí apavorada: ah, vou perder minha cidadania. E quem já tem a cidadania, sabe, não entendeu nada, né? É um pouco culpa dessas pessoas, sim, tá? Porque hoje se tem informação. Então, como eu sempre falo, você tem que se assumir como italiano. Afinal, você foi perante um juiz, ou você foi perante um comune, ou perante lá o consulado dizer que você era italiano. Aí você fica com essas coisas malucas de que era meu trisavô que era italiano, então você está mentindo. Ele era, tu não é. É isso que você está dizendo quando você fala essas coisas malucas, tá? Então, os trentinos estão numa situação parecida com a situação que o decreto quer criar. Não vai conseguir, mas ele conseguiu fazer uma bagunça, só que os trentinos já conhecem essa bagunça de muitos anos. Aí houve uma janela, né? E durante aquela janela, a Itália falou: tá, agora tu é italiano. Passando essa janela, tu não é mais. Aonde que isso existe? Aonde que isso existe? Então, eu peço a vocês que aproveitem toda essa bagunça que está acontecendo. Você que tem família que veio de Trento, né? E às vezes você está sozinho querendo reconhecer a sua cidadania. E, cara, eu acho que chegou a hora de vocês pararem
consultarem um advogado, né, um bom advogado, e falar, olha, cara, toda essa bagunça do decreto vai criar uma jurisprudência e nós queremos analisar aí a fundo se a gente não pode entrar com processo e alegar que isso aí é uma maluquice. Porque, por exemplo, o que eu ia fazer? Eu vou passar para vocês qual foi a minha linha de ação, tá? Quando eu comecei a pesquisar sobre a minha cidadania italiana, o que eu primeiramente fiz? O que todo mundo faz, né? Vai pela linha dos homens. Até por causa do sobrenome da minha mãe, eu fui indo para trás, tal. Aí eu cheguei no meu trisavô, né? Que foi quem imigrou, e adivinha, veio de Trento, né? E aí eu dei de cara com o Tratado de Saint-Germain, toda aquela balela que vocês já devem conhecer, quem é de Trento já sabe. E aí o que eu prontamente fiz? Eu já me preparei para o fight, que eu falei, eu vou botar judicial, e isso eles vão ter que admitir na corte que eles querem arrancar a cidadania dele sumariamente, então ele morreu como indigente, porque na certidão de óbito dele está austríaco, né? Lá de Trento, lá no Brasil. E aí, beleza. O que primeiramente eu fiz? Mandei um e-mail para o consulado da Áustria, que lá para Santa Catarina fica em 13 tilhas. 13 tilhas. Então mandei para lá, né? Eles prontamente me responderam, disse, olha, a Áustria não considera mais ele austríaco por causa do Tratado de Saint-Germain. Então eu tive uma resposta oficial do consulado. Munido disso, tá? Eu mandei também documentação para a Itália e eles falaram, não é italiano porque ele não se manifestou. Então fica o disse-me-disse, né? Um joga para o outro. Então, munido dessas documentações, eu estava pronto para ir para o fight e dizer, olha, agora eu vou reunir todas essas provas, né? Vou até o juiz, vou dizer, querido juiz, e aí, como é que fica? Para o Brasil ele não é brasileiro, para a Áustria ele não é austríaco, para a Itália ele não é italiano, então você me responda por favor, ele é o quê? Ele morreu como indigente? Pode botar isso aí na sentença judicial, que daí eu vou escalar o caso, nós vamos levar para o Tribunal de Direitos Humanos, isso aí vai dar o xablau, né? No meio disso, tá? O advogado analisando toda a minha papelada foi visto, não, André, mas pode fazer pela tua trisavó, que também imigrou, né, casou com ele, e ela tem direito, é a via materna, é outro processo, né? Até como eu já falei aqui sobre o decreto, que o decreto ele não tem valor judicial, os juízes vão passar por cima, assim como eles passam por cima na via materna, porque muita gente esquece que a via materna também não tem lei. Pessoal, pela lei da Itália, se a mulher nasceu antes de 48 já era, não passa. Então, os juízes entendem que isso aí é uma maluquice e eles passam por cima da própria Constituição. Eles não passam por cima da Constituição, eles passam por cima da 91, 92, que é aquela lá que tá a materna, tal, porque ela só vale até de 48 para frente e de 48 para trás. Como é que faz? Então, os juízes, eles retroagem a lei, porque já existe uma jurisprudência forte, e reconhecem todo mundo lá direitinho como deve ser. Por isso que nos vídeos, eu já vim insistir, eu até fiz um vídeo sobre isso, eu expliquei que a hora de agir é agora, porque vocês têm que entrar judicialmente e reforçar a jurisprudência. Tudo que os ratinhos querem é que você não faça nada e fique esperando milagre. Aí eles conseguem agir e você fica vendo a vida passar. Foi assim com 600 euros, né? Nem vamos voltar nisso aí. Então, né? O decreto está rolando, o assunto está em alta e você deve sim reunir a sua família, tá? Procurar um advogado e falar disso, olha, a gente quer ir para o fight, né? Às vezes tem gente que faz parte de círculo italiano, onde metade tem um reconhecimento porque aproveitou aquela janela e metade não tem. Bom, a metade que não tem que se reunir, fazer uma força e pressionar o judiciário italiano. Porque se o judiciário italiano se vê pressionado, eles terão que dar uma resposta. Porque, gente, isso não faz o mínimo sentido. O pessoal morreu tudo como indigente, né? Então, essa é a maluquice dos trentinos, né? É uma coisa maluca. Eu espero que vocês agora, muita gente que está assistindo o vídeo que não tem o bloqueio trentino, mas está vivendo o bloqueio do decreto, né? Entenda o que os trentinos estão passando faz muitos anos, né? E o que está sendo feito com o decreto hoje
É o que os trentinos vêm passando desde que o pessoal vai atrás da cidadania. É igualzinho a maluquice. É igualzinho, né? É tirar a cidadania, querer que o cara seja indigente. Então, tu acha que o ministro tirou essas ideias malucas lá quando eles foram redigir o decreto da onde? Dessas coisas aí de Trento. Então chegou a hora de dar um chablau nos dois, na porcaria do decreto, que já está tomando chablau aí nas sentenças judiciais, e não deixar passar barato a questão de Trento. Tem que ir para frente, tem que ser consultado advogado. E eu falo consultar advogados ítalo-brasileiros. Advogado italiano não vai ter o tato para isso, tá? Só advogado ítalo-brasileiro. Não adianta falar com assessor, gente. Não, o cara é especialista em cidadania. O cara é advogado? Não. Então não adianta. Para com essas coisas malucas. Para de querer tomar decisão judicial sem consultar um advogado. Sem pagar uma consulta para um advogado. Por isso que muita gente toma na cabeça. Inventa de fazer as coisas sem fazer com um profissional e a pedrada vem na cabeça. Depois não adianta chorar, né? Veja os casos aí que estão acontecendo agora, por causa dessa porcaria do decreto, de quem não colocou os filhos na ação aí, né? Então agora a ação vai ser julgada procedente para você, para sua esposa, por exemplo, os teus filhos que tu não quis botar no processo. Muito desses processos aí, antes nem tinha taxa de 600 euros, vai entender de onde está a cabeça dos advogados que não botaram. Cara, é só loucura. Então, ou leva a briga para o lugar certo, ou não adianta ficar bravinho, achando que a Itália vai do nada abrir a janela de novo. Gente, quando eles abriram a janela da primeira vez, não tinha essa fila que tem hoje. Era outros tempos. Um ou outro fazia cidadania e ir para a Itália. Passava 3 semaninhas, já resolvia tudo. Agora mudou o cenário. Vocês acham mesmo que Trento, do nada, vai pegar e vai dizer: não queremos mais rolo aqui. Traz rolo para nós aqui, para o nosso judiciário. Não vai fazer. Não vai. Ou você, já falei e vou repetir, olha quantos vídeos eu falo isso. Você se assume como italiano e vai pro fight, ou se entrega. Depois não venha reclamar que fica 2 horas para entrar na Europa, que é injusto, que não sei o quê. Porque, infelizmente, essa foi uma briga que foi deixada. Você vai ter que brigar pela sua herança. E ponto final. A realidade é essa aí. Tá bom? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Um abraço, eu fui. Tchau.